hoje de manhã a mergulhinha fez este pão, tá vendo? Muito macio, muito gostoso, mas é o pão que a gente faz toda semana, com 4 ovos, com leite, etc. Hoje eu quero fazer o pão normal de padaria, que só leva água, sal, açúcar, um pouquinho de manteiga, farinha. Só isso. Então, diferentemente desse gostoso que a mergulhinha fez, coberto com gergelim, né? Então, da mergulhinha leva manteiga, leva ovos, leite, por isso é que ele é assim, tão macio. Então, realmente é um pão delicioso, luxuoso, é o que a gente come no dia a dia. Mas o que eu vou fazer é aquele pão comum, chamado pão de padaria, né? O pão francês, o pão salgado, sei lá. Então é muito mais simples. Para esse pão de sal, ou pão francês, eu vou usar 300 ml de água gelada. A água está ali. Ah, como é que eu vou medir 300? Eu vou muito ao Caxambu. E lá no Caxambu eu fico hospedado no Palace Hotel. E eles sempre me dão esse copo que é muito prático. Eu tenho aqui as medidas de açúcar, arroz, medidas de xícaras, farinha, líquidos. Então tá aqui, ó, 300 ml de líquido. Eu vou botar água gelada até este ponto, tá? Muito bem. Vou usar 500 gramas de farinha de trigo. Pode ser esta, pode ser qualquer farinha da sua preferência ou aquela que você encontre no seu supermercado. Aqui tem 1 quilo, eu vou usar metade, meio quilo, 500 gramas. Não se esqueça de que a função da farinha é se hidratar com a água. E cada marca de farinha tem uma capacidade diferente de hidratação, de volume que absorve de água. Isso aí você tem que depois fazer para procurar o ponto. Sal, eu vou usar 10 gramas de sal, que são 2 colheres de chá. E a metade disso de açúcar, 5 gramas, tá? Vou usar 1 colher de sopa de manteiga, tá aqui, e um pacotinho de fermento biológico, fermento para pão. Esse pacotinho tem 10 gramas. Eu vou usar então este pacotinho inteiro. Como vê, é muito simples. Se você tem planetária, aquelas máquinas de bater massa, pode usar. Apenas sugiro que você divida em 2 a massa para não forçar muito da máquina. Eu vou fazer sem máquina, sem nada, pelo método manual, método antigo, método comum, para todo mundo ver que não tem dificuldade. Então eu vou fazer aqui dentro dessa vasilha e vou misturar todos os ingredientes secos com essa espátula que inclusive veio na minha máquina, na minha batedeira, né? Nós chamam de planetária. Então deixa eu pegar os ingredientes secos, colocar aqui e misturar. Bom, então tem aqui 500 gramas de farinha de trigo. O mais difícil não é fazer pão. O mais difícil é filmar, caramba. Né? Tem a máquina aqui na minha frente. Então aqui neste prato eu já separei sal e o açúcar. Né? Então o açúcar é a metade do sal. Como eu disse, sal são 10 gramas, açúcar são 5. Vou colocar aqui. Depois vou misturar bem. Espera aí que ainda falta o fermento. Fermento, como eu disse, o pacotinho tem 10 gramas, então é o pacotinho inteiro. Né?
Vou misturar bem antes de começar a colocar a água. Então vamos misturar bem, uma colher, com uma espátula. Estou usando a que veio na batedeira, que é vermelha. Muito bem. Agora, como eu disse, vou colocar... Cadê? 300 ml de água bem gelada. Vou colocar aos poucos e misturando. Se ficar depois molhado demais, acrescento farinha. Se ficar muito seco, coloco um tiquinho de nada, né, de água, até dar o ponto que eu vou mostrar depois. Enquanto der para ir mexendo com a colher, vou mexendo com a colher, mas daqui a pouco não tem jeito, fica muito duro, muito seco, aí eu tenho que colocar a mão. Ah, e por que eu estou usando água gelada em vez de água morna, como muitas das receitas pedem? É porque eu ainda vou trabalhar essa massa, e eu não quero que ela comece a crescer antes da hora. Então eu quero primeiro misturar bem, e aí a água gelada segura um pouco a ação do fermento. Só por isso. Então deixa eu continuar misturando tudo até chegar no ponto que eu vou mostrar. Veja que a massa já se misturou toda com a água. E já começa até a desgrudar do fundo aqui dessa tigela, né? A tigela já está até ficando limpa. Esqueci de colocar a manteiga. Então, voltei as bolinhas para cá. E vamos misturar a manteiga. Tem que misturar bem para a manteiga se misturar bem na massa. Tá vendo? A gente faz isso há tanto tempo e acaba sempre se confundindo. Mas tudo bem. Tem vezes que eu faço aquela... Tem que misturar bem a manteiga na massa. Tá vendo? Ela fica arrebentando, porque não está ainda bem misturada. Muito bem, misturada a manteiga, volto a cobrir com um pano e deixar descansar por 5 minutos. Muito bem. Eu tenho que sovar esta massa por 5 minutos. E aí, se tiver batedeira, posso colocar o gancho e usar a batedeira. Logicamente não quero usar a batedeira, que é para mostrar como é que eu faço. Eu vou fazer o seguinte, como eu estou aqui na sala e não na cozinha, então estou sem espaço, vou dividir em dois essa massa só para facilitar o trabalhar. E vou ter que bater 5 minutos
cada uma, tá? Então vou ter que bater 5 minutos cada uma. Posso sovar, como eu já ensinei em outro vídeo, né? Estico assim com essa parte gorda da mão, depois eu viro 90 graus, repito, faço isso por 5 minutos. Tem gente que prefere usar rolo, esse rolo, estica mais com o rolo, depois enrola. Ah, gente, você faz do jeito que você quiser. O problema é que tem que trabalhar 5 minutos. Esta e 5 minutos a outra metade que eu botei ali por uma questão de comodidade. Então, vou deixar 10 minutos aqui. Muito bem, a massa descansou por 5 minutos. Eu agora vou cortar em pedacinhos pequenos, né? Se você quer que eles sejam do mesmo tamanho, use uma balança. Eu vou no olhômetro mesmo, vou enrolar essa massa, dividir em 9 ou 10 pedacinhos iguais e depois com o rolo de pastel, né? Aquele rolo de esticar a massa, eu vou esticar cada um, mas aí eu mostro. Deixa eu preparar essa massa aqui. Bom, vamos cortar no olhômetro. Um, dois, três, 4. Ainda tá muito grande. Eu quero um pãozinho menor. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Acho que tá no olhômetro. Se você quer fazer um troço bonito, use uma balança. Eu sou preguiçoso, então agora eu vou esticar cada um deles e enrolar. É claro que se você não quiser usar o rolo, você pode esticar com a mão, né? Vai esticando assim, o que importa é esticar para poder depois enrolar. Só isso, muito simples. Pegue uma forma, bota uma gotinha de óleo e unta, deixa ela untada com um pouquinho de óleo. Aí arruma os rolinhos com essa dobra para baixo, deixando um espaço entre eles, porque eles vão crescer, vão dobrar de tamanho. Se não derem todos nessa forma, eu deixo alguns para depois. Mas o importante é que eu tenho que deixar pelo menos meia hora coberto
que eles vão dobrar de tamanho. Vai colar, vai colar. Ficou um de fora. Ficou um de fora. Ai, ai, mergulhinha vai me matar, mas eu vou fazer uma lambança aqui. Eu vou forçar aqui, vai nascer grudado, igual gêmeo. Tá pensando o quê? Mergulhinha pequenininha, mas ela me bate. Muito bem, agora eu vou cobrir e deixar dobrar de tamanho. Quando dobrar de tamanho, eu vou ter que fazer um corte longitudinal neles. Normalmente, padeiro tem esse equipamento aqui, que é uma gilete com cabo, né? Todo padeiro tem isso, mas se você tiver uma gilete que use apenas para o pão, pode usar. Ah, eu não tenho gilete, usa uma faca afiada. Eu vou cortar com a gilete de padeiro, porque eu tenho. Vamos dar uma olhada? Ó, então todos eles dobraram de tamanho. A mergulhinha vai me bater porque eu botei assim embolado, tá vendo? Mas a tua história, ou eu faço pão, ou eu filmo. É muito complicado fazer as duas coisas. Eu não estou na cozinha, eu estou, como eu disse, num banco da cozinha, no meio da sala, mostrando que você não precisa de espaço para fazer pão. Vamos dar um corte em cada um deles. Esse corte é para sair os gases. Se você não dá o corte, ele vai ficar todo rachado. Então, para evitar que ele fique rachado, você dá um corte, meio centímetro, tá bom? Já liguei o forno. Vou deixar 20 minutos ele pré-aquecer. E depois, na hora de colocar no forno, eu vou borrifar todos eles com água, que é para dar um choque térmico. Isso aumenta a crocância. Usa qualquer tipo de borrifador. Não precisa ser esse, mas esse é o que eu tenho. Então, tá com água, vai para o forno agora. Já tem meia hora, mas eu vou deixar mais uns 15 minutos para ele ficar mais moreninho. Pronto. Tá bem moreninho. Agora vamos ver se está macio e crocante. Cheiroso tá. Pena que o filme eu não consigo passar o cheiro para vocês. Bom, tá quente. A gente tem que colocar nessa grelhinha para esfriar um pouco. Dizem que se partir o pão quente assim, que embola, faz não sei o que. A casquinha tá dura e ele tá macio, mas tá quente ainda para botar o dedo. Assim que esfriar eu vou partir e fazer, como é? Prova de Minerva? Como é que se chama? Bom, vamos ver se está macio e crocante. Olha o barulhinho.
olha o miolo. Olha o miolo. Ainda está um pouquinho quente. Vocês me desculpem, mas eu vou passar um pouco de manteiga e... Aff, Maria. Bom, viram que é fácil e rápido. Então, boa sorte com vocês aí. O pão que eu acabei de fazer. Passei um pouco de manteiga. E agora, a prova dos 9, como é que é? Olha o barulhinho, barulhinho. Muito bom, né? Casquinha crocante é aquela borrifada de água, tá vendo? Falando de boca cheia. Mal educado. Mal educado, mais gostoso tá. Hum, hum. Duvida botar isso tudo na boca? Minha guria não tá aqui vendo. Viu?